Biologia, primeira série, capítulo 4. Gravando. Bom dia, gente. Como vocês estão? Tô sentindo falta de vocês, hein, galera? A gente não tá tendo mais os nossos encontros fisicamente, mas a gente continua se encontrando e a gente dá prosseguimento aos nossos estudos. Nós paramos no capítulo 3, foi a matéria da nossa primeira prova. Então, a partir de hoje, a gente segue com o capítulo 4, que fala sobre núcleo e divisão celular. Então, gente, pega o livro, pega uma caneta marca-texto ou uma caneta colorida para vocês irem marcando as partes importantes e, principalmente, para vocês marcarem as suas dúvidas, para que depois a gente possa tirar essas dúvidas lá no Google Class. Vamos começar. A descoberta do núcleo aconteceu no século XIX por um cara chamado Robert Brown, que fez um experimento muito interessante com a ameba. A ameba é um protozoário. Ele pegou esse protozoário e fragmentou esse protozoário em duas partes. Uma parte com o núcleo e uma parte sem o núcleo. A parte com o núcleo, ele observou que a ameba sobreviveu e inclusive conseguiu se reproduzir, ou seja, tinha o seu metabolismo funcionando. A parte sem o núcleo morria. Aí ele fez ainda uma outra coisa. Pegou essa parte sem o núcleo e transplantou um núcleo para esse citoplasma. Quando ele fez isso, ele observou que a ameba viveu e teve o seu metabolismo funcionando. Com isso, ele pôde perceber a importância do núcleo em controlar as funções, as atividades do metabolismo da célula. Em 1930, foram realizados também experimentos com essa alga bem bonitinha aqui, que é a alga acetabulária, que também demonstrava a função do núcleo. Observa que aqui a gente tem duas espécies diferentes do mesmo gênero. O gênero é acetabulária e aqui são duas espécies diferentes que estão representadas pela cor verde e pela cor amarela. A primeira parte do experimento foi: eles cortaram essa alga e observaram que a parte onde o núcleo estava presente, que é essa parte aqui de baixo, conseguia se regenerar. Isso aconteceu com as duas espécies. Daí fizeram ainda uma segunda parte desse experimento. Pegaram as duas espécies e cortaram elas e fizeram o seguinte: juntaram a parte do núcleo da espécie amarela com esse pseudocaule aqui da espécie verde. Repara que eles cortaram essa parte superior aqui da espécie verde. Então, eles deixaram a alga desse jeito. Parte de baixo com o núcleo da espécie amarela, pseudocaule da espécie verde. E observaram a regeneração acontecer. Essa regeneração, ao acontecer, formou uma estrutura superior da espécie amarela. Com isso, o que eles puderam observar? Que mesmo contendo uma parte, um pedaço da espécie verde, como o núcleo era o núcleo da espécie amarela, a regeneração foi feita com as características da espécie amarela. Assim, foi possível demonstrar a função do núcleo no controle das atividades do metabolismo da célula. Então, aqui a gente tem uma ilustração de uma célula eucariótica animal e todas as suas estruturas e todas as suas organelas. E aqui a gente vê em roxinho o núcleo. Essa imagem aqui mostra pra gente células, é uma micrografia mostrando células da mucosa bucal. Então, repara aqui a estrutura da célula. E a gente consegue ver no interior uma região mais escura que representa exatamente o núcleo. Então, aqui a gente consegue observar o núcleo de todas as células nessa amostra. A estrutura nuclear, ela é formada por quê? Pelo quê? Então, vamos começar com a carioteca, que é a membrana nuclear. Ela delimita o núcleo e ela é contínua com o retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular.
Existem poros nessa carioteca e esses poros eles são importantes porque eles permitem a troca de moléculas entre o núcleo e o citoplasma. É importante lembrar que essa carioteca ela se desfragmenta na divisão celular. Dentro do núcleo há o nucleoplasma, que é a solução que preenche esse núcleo. E além disso, existe também a estrutura do nucleolo. É uma massa densa formada por proteínas e RNA, que é responsável pela produção do RNA ribossomal. Então, observa aqui o núcleo, aqui a gente vê a carioteca mostrando aqui a presença desses poros. E nessa imagem aqui, a gente consegue observar também o núcleo, essa é uma micrografia, e núcleo aqui e essa região mais densa aqui dentro dele, que é exatamente o nucleolo. Além disso, também existe lá dentro do núcleo a cromatina, que é o material genético. Então, é o nosso DNA associados a proteínas chamadas histonas. Então, a gente consegue identificar esse DNA e essas proteínas histonas. Essa cromatina, ela pode ter duas formas distintas. Ela pode ser eucromatina ou ela pode ser heterocromatina. Ela é eucromatina nas porções onde essa cromatina não está condensada. E ela é heterocromatina nas porções onde ela se encontra condensada. Nessa imagem aqui a gente vê as regiões mais escuras são regiões de heterocromatina, as regiões mais claras são regiões de eucromatina. Como a heterocromatina está condensada, ela parece mais escura aqui na micrografia. Durante a divisão celular, essa cromatina ela se compacta, ou seja, ela se condensa e ela forma as estruturas dos cromossomos. Então, todos os cromossomos eles são formados pela compactação dessa cromatina. Lembrando que a cromatina é formada por DNA e proteínas específicas, que são as histonas. Nessa imagem aqui, a gente vê o passo a passo, de uma maneira bem simples, de como a cromatina vai se compactando até que ela forme o cromossomo. Então, primeiro a gente tem só o DNA, esse DNA se associa às histonas, que estão representadas por essas bolinhas vermelhinhas, né, alaranjadas. Quando o DNA se associa às histonas, eles passam a ser chamados, né, de cromatina, não é mais o DNA puro. Esse DNA associado a essas histonas, ou seja, essa cromatina vai se compactando, vai se condensando. Essa condensação forma alças. Essas alças continuam se compactando até que no final disso tudo a gente tem a formação da estrutura do cromossomo. Então aqui a gente viu desde quando era DNA até passar a ser cromossomo. DNA puro se associou às histonas, formou a cromatina. Essa cromatina se compactou, a compactação formou alças, essas alças continuaram se compactando e isso deu origem à estrutura do cromossomo. Isso ocorre durante a divisão celular. O ciclo celular é a maneira que a gente tem para compreender os processos que ocorrem com a célula, desde que ela se forma até o momento da sua divisão. E esse ciclo celular ele é dividido em duas etapas. Intérfase é o período em que essa célula não está se dividindo e divisão celular é o período em que essa célula se divide. Lembrando uma coisa importante, na intérfase, apesar de não estar ocorrendo divisão celular, existe uma intensa atividade metabólica dessa célula. Então, observa aqui o seguinte: período da divisão celular, marcado aqui pela mitose, a célula está se dividindo. E todo esse período aqui que engloba a setinha verde clara,
a setinha azul, a setinha vermelha e a setinha laranja, todo esse período é chamado de intérfase. Então, você observa que essa intérfase, ela se divide em alguns períodos distintos. Quais são eles? Fase G1, fase S e fase G2. A fase G1 é a fase que acontece logo depois da divisão celular. Nessa fase vai ocorrer a síntese de RNA e proteínas e o aumento do citoplasma. A fase S é uma fase importante, que é a fase de duplicação do DNA, duplicação do material genético. Então, esse material genético ele está se preparando para se dividir. Para que ele possa se dividir e formar uma célula filha idêntica, ele tem que ter uma cópia do seu material genético. Essa cópia é produzida durante a fase S. Esse S representa síntese. Então, nessa fase de síntese, o par de cromossomos, né? Cada cromossomo ele tinha uma única cromátide. Passou pela fase de síntese, cada cromossomo passou a ter duas cromátides. Essa cromátide é igual a essa, formando um cromossomo. Essa cromátide é igual a essa, formando o outro do par de cromossomos homólogos. Depois da fase S, tem a fase G2, que é a fase que antecede a divisão celular. Então, ocorre o término do crescimento celular e a preparação desses componentes celulares para que essa célula possa se dividir. Então, repara que esse período da intérfase é um período em que não está ocorrendo ainda a divisão celular, mas a célula está com seu metabolismo muito ativo, porque ela está se recuperando da divisão e depois se preparando para uma nova divisão. Aqui nós temos a representação dos 4 tipos de cromossomos, dessa classificação que a gente pode fazer dependendo do posicionamento do centrômero. Então, observe esse primeiro aqui. O centrômero, ele é essa região mais fininha do cromossomo. A gente popularmente costuma chamar de cinturinha do cromossomo. Na verdade, é um estrangulamento. Quando esse centrômero se localiza bem posicionado no meio do cromossomo, a gente forma braços do cromossomo do mesmo tamanho. Então, essa parte daqui a gente chama de um braço, essa parte aqui a gente chama de outro braço. E eles são do mesmo tamanho. Nesse caso, o cromossomo é metacêntrico. Quando esse centrômero se encontra um pouquinho afastado do meio, ele é chamado de submetacêntrico. Quando esse centrômero está próximo à extremidade, ele é chamado de acrocêntrico. E quando esse centrômero está bem próximo ao finalzinho, ele é chamado de telocêntrico. Repara que aqui na imagem pode parecer que o centrômero é a porção final do cromossomo, mas na verdade não é. Existe um pedacinho bem pequenininho e por menor que seja, que é o finalzinho do cromossomo que se chama telômero. Esse telômero ele é importante para manter a estrutura, a estabilidade da estrutura do cromossomo, ok? Por isso o nome é telocêntrico. O centrômero fica bem próximo a esse telômero. Depois de a gente ter falado das fases da intérfase, a gente vai começar a falar a respeito da divisão celular. A primeira divisão celular que a gente vai falar é a mitose, que é a divisão que forma células somáticas. Quem são as células somáticas? São as células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo nós chamamos de somática, exceto quais? Os nossos gametas. Então, se não for gameta, todas as outras células são células somáticas. Lembrando que essas células somáticas, elas são 2N, diploides.
Isso significa que os nossos cromossomos estão aos pares. Quais são as fases da mitose? Na verdade, as fases dos dois tipos de divisão celular: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essas são as fases. Alguns autores usam a citocinese como uma quinta fase. Outros autores consideram a citocinese como o final da telófase. Então, de fato, as 4 fases são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, aqui a gente tem uma célula sendo representada na intérfase e ela vai começar a se preparar para se dividir. A primeira fase é a prófase, onde a gente observa que ocorreu o quê? A compactação do material genético. No núcleo, na intérfase, esse material genético estava sob o aspecto de cromatina, ou seja, descompactado, e na prófase, repara o desenhozinho aqui dentro, esse material genético se compacta e forma a estrutura do cromossomo. A etapa seguinte é a etapa da metáfase. Esses cromossomos, eles são liberados, então a carioteca, ela se desfaz, os cromossomos ficam livres dentro da célula e eles se organizam nessa posição mediana da célula, que é o que a gente chama de plano equatorial. A etapa seguinte é a etapa da anáfase. Repara que as cromátides desses cromossomos são separadas e cada cromátide migra para um dos lados da célula, para um dos polos da célula. Então, essa é a anáfase. A última etapa é a etapa da telófase. Depois que essas cromátides chegaram aos polos opostos da célula, começa a ocorrer a divisão citoplasmática, que é chamada de citocinese. Então, a citocinese começa a acontecer e termina com a formação de uma nova célula a partir da célula-mãe original. Esse processo é o processo da mitose e é o processo que dá origem a todas as nossas células somáticas. Entretanto, os nossos gametas são formados por um outro tipo de divisão celular, que se chama meiose. Por que é uma divisão celular diferente? Porque os gametas, eles são haploides. O que significa isso? Eles carregam apenas um cromossomo de cada par de cromossomos. Por que eles carregam apenas um? Então, o espermatozoide carrega um dos cromossomos do par, o óvulo carrega o outro cromossomo do par. Quando a fecundação ocorre e forma-se o zigoto, esse par de cromossomos se refaz, se reconstitui. É por isso que esses gametas precisam ser haploides. A meiose, ela é dividida em 2 etapas. Repara que a gente tem meiose 1 e meiose 2. Isso não ocorre na mitose, só ocorre na meiose. As fases são as mesmas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A gente coloca o 1 em romanos ao lado para que a gente caracterize cada uma dessas fases da meiose 1 e a gente coloca o 2 em romanos do lado para que a gente caracterize cada uma dessas fases na meiose 2. Então vamos lá. Prófase. A característica da prófase é a mesma, que é compactação do material genético, tá? Só que na prófase 1, ou seja, na prófase da meiose 1, ocorre uma característica muito importante, que é o crossing over, que é esse desenhozinho que a gente tem aqui ao lado. O que é o crossing over? O par de cromossomos homólogos, eles ficam tão próximos que eles conseguem trocar partes, trocar fragmentos das suas cromátides. Então, repara que
O cromossomo marronzinho ficou com uma parte do vermelho e o cromossomo vermelho ficou com uma parte do marronzinho. Isso aconteceu, ou seja, essa troca de partes aconteceu graças à proximidade entre essas cromátides. Essa troca é o que a gente chama de crossing over. Isso não ocorre na mitose, só ocorre na meiose e somente na prófase 1. Na prófase 2 isso não acontece, tá? Então, esses cromossomos eles se compactaram na prófase 1 e eles fizeram crossing over. Na metáfase 1, esses cromossomos se organizam também nessa região mediana, que é o plano equatorial. Mas repara que agora eles estão um ao ladinho do outro. A gente diz que eles estão emparelhados. Essa também é uma característica importante. Por quê? Porque na anáfase 1, o que vai migrar para os polos da célula não é a cromátide ainda, é o cromossomo homólogo inteiro. Então, recapitulando, como eles se organizaram aos pares na metáfase 1, porque eles estavam emparelhados, na anáfase 1, o que migra para os polos da célula é o cromossomo homólogo inteiro. Na telófase 1, esses cromossomos homólogos chegaram aos polos da célula e a citocinese ocorreu, ou seja, a divisão citoplasmática aconteceu. A meiose 1 terminou, mas falta a meiose 2. Então, essas duas células formadas na meiose 1 passam pela meiose 2. O que acontece na prófase 2? Compactação do material genético. Só que do final da meiose 1 para o início da meiose 2, isso acontece de uma forma tão rápida que praticamente esse material genético não se descompactou. Então, quando ele chega aqui na prófase 2, ele praticamente está todo compactado. Ou seja, essa prófase 2 ela é bem rápida porque quase não precisa acontecer compactação. Da prófase 2, a gente passa para a metáfase 2. Mesma coisa, os cromossomos se organizam nesse plano mediano, que é o plano equatorial da célula. Só que agora eles não estão mais formando pares. Por quê? O par desse marronzinho aqui é o vermelho que está lá na outra célula. O par desse azul escuro aqui é o azul claro que está lá na outra célula. Então, eles não conseguem mais formar pares porque os seus pares já foram separados. Eles se organizam no plano equatorial da célula, na metáfase 2. Na anáfase 2, o que migra para os polos da célula são as cromátides irmãs. Então, o cromossomo estava aqui com as duas cromátides irmãs. Na anáfase 2, essas cromátides irmãs foram separadas. Na telófase 2, essas cromátides irmãs chegaram aos polos da célula e aí vai ocorrer então a citocinese, que é a divisão citoplasmática. Uma coisa muito importante, diferença da metáfase 1 para a metáfase 2, diferença da anáfase 1 para a anáfase 2. Na metáfase 1, os cromossomos ficam no plano equatorial emparelhados. Na metáfase 2, eles não estão emparelhados. Na anáfase 1, o que migra para os polos da célula são os cromossomos homólogos. Na anáfase 2, o que migra para os polos opostos da célula são as cromátides irmãs. Presta atenção nisso, que isso é sempre cobrado em questão de vestibular, galera. Aqui, a diferença entre a divisão celular de uma célula vegetal e a divisão celular de uma célula animal. A forma como essa célula se divide, a forma como a citocinese ocorre. Na célula animal, como nós vimos agora, anteriormente, essa divisão ela ocorre de fora para dentro. Então,
a membrana plasmática, ela sofre uma invaginação, um estrangulamento, que vai dividir a célula. A gente diz que a citocinese é centrípeta. Na célula vegetal, essa divisão ocorre de dentro para fora. Forma-se uma estrutura bem aqui na região mediana, que é o fragmoplasto, e esse fragmoplasto aumenta de tamanho até que essa célula se divida. Então, essa divisão é uma divisão centrífuga. A citocinese é centrífuga, ok? Por fim, a gente vai falar sobre a gametogênese, que é a formação dos gametas. Então, nós já falamos da meiose, agora a gente vai entender como é que essa meiose especificamente é capaz de formar os gametas. A gente chama de espermatogênese a produção dos espermatozoides. Eu coloquei para vocês aqui em passo a passo para que vocês consigam entender como é que isso vai acontecendo. As primeiras células que são formadas, que são produzidas no indivíduo ainda no desenvolvimento embrionário, ou seja, quando ele está sendo gerado lá na barriga da mãe, são células chamadas espermatogônias. Essas células permanecem quiescentes, ou seja, é como se elas estivessem adormecidas. Elas estão com o seu metabolismo ainda inativo, até o período da puberdade. Na puberdade, vai ocorrer uma intensa multiplicação dessas espermatogônias por mitose. Esse período de multiplicação é um período que a gente chama de período germinativo. Então, essas espermatogônias se multiplicam por mitose. Elas ainda não começaram a meiose. Depois, essas espermatogônias vão passar pela fase S, que é a fase de síntese, né? E aí elas vão aumentar de tamanho. Quando elas aumentam de tamanho, elas deixam de ser chamadas de espermatogônias e elas passam a ser chamadas de espermatócitos primários. Repara que ainda não houve meiose, elas não se dividiram. A diferença da espermatogônia para o espermatócito primário é que houve crescimento da célula e duplicação do material genético. Esse espermatócito primário é a célula que vai iniciar a meiose. Então, o espermatócito primário passa pela meiose 1, sofre a primeira etapa da divisão. E aí, quando a meiose 1 termina, esse espermatócito primário passa a ser chamado de espermatócito secundário. O espermatócito secundário passa pela meiose 2. Quando a meiose 2 termina, essa célula não se chama mais espermatócito secundário, ela é chamada de espermátide. Essa espermátide passa ainda por um outro processo, que é um processo chamado de espermiogênese, que modifica apenas a forma dessa espermátide. Então, a espermátide é uma célula arredondada e essa célula vai passar a ter o formato de um espermatozoide. Ela passa a ter o formato de um espermatozoide por conta desse processo da espermiogênese. Então, na espermiogênese, a espermátide passa a ser espermatozoide. Observa aqui nessas imagens, então aqui a gente tem a imagem de um espermatozoide mostrando as suas estruturas, cabeça, peça intermediária, onde estão as mitocôndrias, e flagelo, que é o que possibilita esse espermatozoide de se movimentar, e aqui cada uma das etapas. Repara que nessa última etapa, ó, o que se forma é a espermátide, que é arredondada. Essa espermátide passa pelo processo de espermiogênese, que vai modificar apenas o seu formato e vai originar os espermatozoides. Por fim,
Ovulogênese é o processo de formação dos óvulos ou dos ovócitos secundários, né, que são os gametas femininos. Também está dividido em etapas para que vocês possam entender o passo a passo de como isso vai ocorrendo. As primeiras células são as ovogônias e elas também são produzidas durante o desenvolvimento embrionário dessa menina. Ou seja, quando essa menininha ainda está sendo gerada na barriga da mãe. Essas células se multiplicam por mitose, ou seja, elas aumentam de quantidade, elas crescem, elas duplicam o seu DNA e elas começam a prófase 1. Essa prófase 1 da meiose 1, ela é suspensa, tá ok? Então, no momento em que essa meiose 1 se inicia, ela logo depois de iniciada, ela para. Essas ovogônias, então, deixaram de ser chamadas de ovogônias e elas agora são ovócitos primários, que têm a sua meiose 1 suspensa. Eles permanecem como ovócito primário até a puberdade. Então, até o momento da puberdade dessa menina, esses ovócitos primários têm a sua meiose 1 suspensa. Na puberdade, esse ovócito primário, ele vai passar pelo período de crescimento e várias células vão ficar ao redor dele. Essas células são chamadas de células foliculares. A cada período fértil da mulher, né, a cada mês, quando a mulher passa pelo período fértil, esse ovócito primário, ele vai terminar a sua meiose 1, que tinha sido suspensa. Então, essa meiose 1 só se completa no período fértil da mulher, um pouco antes dessa mulher ovular. Após esse período fértil, ou seja, quando essa meiose 1 se completar, o ovócito primário vai passar a ser chamado de ovócito secundário. Então, forma-se o ovócito secundário, um ovócito secundário apenas. A outra célula que se forma é uma célula bem pequenininha que é chamada de primeiro glóbulo polar. Esse ovócito secundário vai iniciar a meiose 2 no momento da ovulação. Então, no momento em que esse ovócito está sendo eliminado de dentro do ovário, essa meiose 2, ela se inicia. Essa meiose 2, ela também vai ser suspensa, ela também vai ser interrompida. Então, o ovócito secundário, ele é liberado de dentro do ovário para a tuba uterina e a meiose 2, ela se inicia durante esse momento, durante essa ovulação, e assim que ela se inicia, ela também é suspensa. Então, ela é interrompida. Essa meiose 2, ela só vai se completar quando a fecundação acontecer. Então, se esse ovócito secundário não for fecundado, a meiose 2 não se completa. A meiose 2 só vai se completar quando a fecundação acontecer e aí o óvulo vai ser, então, formado, terminado a sua diferenciação. Aqui a gente tem uma imagem do óvulo, do ovócito secundário, nesse caso. Aqui dentro em rosa a gente vê o núcleo. Essa estrutura verdinha de fora se chama zona pelúcida. Essas células foliculares são as células que ficam ao redor desse ovócito. E aqui a gente consegue ver também o passo a passo da formação desse ovócito. Repara que ao final da divisão do ovócito secundário, quando a meiose 2 se completa na fecundação, forma-se um óvulo e as outras 3 células são os glóbulos polares, são células bem pequenininhas e que na verdade vão se degenerar. Então a fecundação ela só vai poder acontecer no
óvulo, literalmente. Tá ok, pessoal? Preste atenção, eu sei que é bastante informação e vai ser preciso que vocês peguem esse material para que vocês estudem. Vocês vão poder ver essa videoaula várias vezes, volta para minha explicação, escuta novamente. E é claro que nós estaremos lá no Google Class, no horário da nossa aula, e eu vou estar disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Coloquei aqui 2 exercícios, só para a gente ver como é que esse tema é cobrado. Então, um da FUVEST, que fala sobre a função do núcleo, né? Então, quando afirmamos que o metabolismo da célula é controlado pelo núcleo celular, isso significa o quê? Que as reações são catalisadas por moléculas e por componentes celulares, que o núcleo produz moléculas no citoplasma que vão formar enzimas catalisadoras dessas reações, que o núcleo vai enviar moléculas que catalisam as reações, que dentro do núcleo as moléculas são sintetizadas ou que o conteúdo do núcleo passa para o citoplasma, né? Então a gente sabe que na verdade o conteúdo do núcleo não sai de dentro do citoplasma, mas que o núcleo ele tem as informações para que sejam produzidas moléculas no citoplasma que vão produzir as enzimas responsáveis por essas reações. Então aqui, letra B, o núcleo produz moléculas que no citoplasma promovem a síntese de enzimas catalisadoras das reações metabólicas. Na questão de baixo da Sesgran-Rio, nos desenhos mostrados a seguir, numerados com algarismos romanos, estão representadas as fases da mitose. Assinale nas alternativas a seguir a sequência correta das fases deste tipo de divisão celular. Então, vocês têm os desenhos aqui e a gente precisa colocar na ordem. Observa, primeiro, a divisão ainda não aconteceu. Então, a gente tem essa célula aqui, onde a divisão ainda não ocorreu. O que está mostrando aqui são as estruturas dos centríolos migrando para os polos da célula para começar a orientar essa divisão. Depois, a gente tem a divisão iniciando. Então, a gente tem aqui, ó, o que seria a metáfase. Então, repara, a gente observa esses cromossomos já livres, né? Então, aqui eles já estão compactados e já estão livres na célula e estão se organizando no plano equatorial. Depois disso, essas cromátides irmãs são separadas e começam a migrar para os polos da célula na anáfase. E por último, vai ocorrer a citocinese, que é a divisão citoplasmática. Então, repara que o material genético já chegou aos polos da célula, a membrana nuclear já se refez e a divisão citoplasmática vai acontecer. Isso significa que a ordem correta é letra B. 2, 4, 1, 3. Tá legal, pessoal? Dá uma estudada nisso, isso é muito importante. Eu estou disponível no Google Class para a gente poder tirar as dúvidas. Então, me procurem lá para a gente poder deixar tudo bem esclarecido, tá legal? No mais, beijo no coração e bons estudos!